Graça e paz, queridos. Olha a gente aqui na imersão dessa quinta-feira abençoada. Seja bem-vindo a essa live. Graças a Deus estamos juntos. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Live de quinta-feira. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu mudar aqui. Passei aqui para minha live. Gente, Deus é muito bom, né? Deus é lindo. Como é que tá aí na sua cidade? Aqui em São Paulo tá um frio danado. Tá dando para me ouvir bem? Tá dando para me ouvir? O som tá saindo bem? Oi, tia Gladys, que Deus abençoe sua vida, tia. Graças a Deus. Aqui tá muito frio, E disse que semana que vem vai ficar mais gelado, mas Deus é lindo, graças a Deus estamos juntos aqui. Que Deus abençoe esse nosso período de imersão. Paz, Regininha! Paz, Regininha linda! Deus te abençoe, minha linda. E que vamos orar nesse momento, né? Enquanto os irmãos estão chegando, estão abrindo aí o Facebook, estão se organizando aí em casa. Vamos orar nesse momento, vamos pedir a graça do Senhor sendo derramada sobre nossas vidas, a graça do Senhor sendo derramada sobre a nossa igreja, sobre a nossa família. Eu não sei onde você está agora, talvez você esteja no seu local de trabalho, talvez você esteja a caminho de casa, ou você já esteja com sua família. Mas vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir para que o Senhor derrame a sua graça. Aqui tá friaca também, tia Gladys? Aqui tá muito frio. Aqui tá muito frio e tá dizendo que quinta-feira vai fazer 8 graus pela manhã. Imagina a minha situação aqui. Eu que sou alérgica a frio, não gosto de frio. Vamos orar aqui, que Deus abençoe. Vamos levantar nossas mãos, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, te adoramos em espírito e em verdade pela tua majestade, pelo que tu és Deus maravilhoso, tu és Deus conosco, Senhor. Nós colocamos diante de ti agora esse período de imersão, ó Pai, e te pedimos, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre os nossos irmãos que estão entrando agora nessa live, que vão estar assistindo essa live conosco, vem nos abençoar, ó Pai. Abençoa também aqueles que estão a caminho da sua casa, aqueles que já estão em seu lar com as suas famílias, vai falando com a tua igreja neste momento. Pai, agora livra de qualquer problema na internet, livra de qualquer falta de conexão agora, porque queremos estar ligados contigo, meu Senhor, porque tu tens muito para falar conosco, ó Pai. Abençoa nossas vidas, abençoa nossas casas, nossas famílias, Senhor. Abençoa tudo que temos, ó Pai. Queremos colocar diante de ti também os nossos irmãos que estão nesse momento enfermos, ó Pai, ou amigos, conhecidos, tu sabes, Senhor, de qualquer enfermidade, colocamos diante de ti. Passa a tua mão de poder, porque tu és o Deus da cura, tu és o Deus que traz a libertação, tu és o Deus que traz o conforto, tu és o Deus do resgate, ó Pai. Vai alcançando estas almas e ser com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, que Deus abençoe Sérgio, meu filho, que Deus abençoe a sua vida. Não, vou falar como diz o Tadeu, Serginho, né? Serginho, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos iniciar essa nossa imersão nessa noite. Essa noite a gente vai estar falando, deixa eu tirar aqui, deixa eu só tirar isso aqui que já está incomodando. Tá frio, mas ele incomoda na hora de falar, de articular. E eu que falo muito com as mãos, né? Eu confesso que eu falo muito com as mãos. Então assim ficou melhor. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. A gente hoje vai transcorrer sobre esse texto e vai conversar algumas coisas sobre esse texto maravilhoso. Tia Kátia Monteiro, que Deus abençoe a sua vida. Bem-vindo em nome de Jesus à nossa live, à nossa imersão. Tá? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, vai dizer o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Vamos repetir? Porque essa passagem bíblica, esse versículo, ele tem várias ações. A gente vai discorrer sobre essas ações hoje. Essas ações que estão presentes na nossa vida como servo de Deus, como filho de Deus, como cristão em Cristo Jesus, e que são primordiais para o nosso caminhar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guardar. Esse é o que me ama. Aquele que me ama, porque guardou os mandamentos, é amado do meu Pai. E eu, porque você guardou e se tornou amado do meu Pai, o amarei e me manifestarei. Não somente o amarei, mas eu me manifestarei a ele. Vamos começar agora a transcorrer sobre isso, tá? João 14, 21. Irmã Glicelda, que Deus abençoe. A paz do Senhor, querida. O Evangelho de João, ele traz... João, ele era chamado, né? Quando ele foi chamado por Jesus, era conhecido como Filho do Trovão. Depois, com o transcorrer da caminhada com Jesus, com o transcorrer da sua transformação com Jesus, ele foi tido como o discípulo do amor. João fala muito em amados, filhinhos. O linguajar de João já traz um linguajar carinhoso, um linguajar de amor. E muitas passagens bíblicas que você vai ver dentre os 4 evangelhos, algumas passagens você vai ver que João discorre com maior clareza. João discorre com uma intensidade de amor muito grande. João discorre muitas passagens bíblicas que não estão descritas nos outros testamentos. Você vai perceber que João, quando ele escreve, né? E depois que a gente tiver mais um tempo maior, a gente vai falar para que tipo de... Como é que João se manifesta na sua escritura e para que tipo de povo ele escreve e como ele apresenta Cristo dentro do seu evangelho. E nós vamos ver que esse amor, essa forma de amar, essa forma de eu rogarei ao Pai, né? Não estáis sozinhos, né? Se vós conhecesses a mim. Então são terminologias que João usa, ou seja, de uma forma de afago, de trazer no colo. E é sobre isso que a gente vai falar. Bom, ele começa com aquele que tem. Aquele que tem é como começa o versículo. Aquele que tem o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quando a gente vai falar de mandamento, nos remete lá para Moisés, para os 10 mandamentos, tá? Sobre as leis levíticas que o Senhor estabelece sobre o seu povo, mas a gente vai falar de uma forma mais intensa. Eu não estou falando apenas dos mandamentos que Deus disse para que Israel seguisse. Eu estou falando de algo mais profundo. Aquele que tem a mim, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem íntima, sabe? Aquele que se faz íntimo, perdão, a palavra certa é íntimo. Aquele que tem intimidade comigo. Porque nós não guardamos qualquer coisa. Nós guardamos aquilo que é importante. Nós guardamos muitas vezes aquilo que vai mudar a nossa vida. Nós guardamos muitas vezes aquilo que vai servir para a nossa vida. Nós guardamos aquilo que vai fazer toda a diferença sobre as nossas vidas. Ou aquilo que para nós é muito importante, ou no momento, ou numa ação futura. Então, aquele que tem. Não basta você ter Jesus, você precisa guardá-lo. Você começa a entender agora? Não basta eu ter, eu preciso guardá-lo. Eu preciso me tornar íntimo. Eu preciso me relacionar.
Porque para que eu guarde aquilo, para que eu guarde algo, eu preciso saber sobre aquilo que eu estou guardando. Então é isso que a palavra diz. Aquele que tem, aquele que guarda. O quê? Os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, aquele que o tem, aquele que tem intimidade, porque não é fácil você guardar. Para você guardar os mandamentos, para que você possa compreendê-lo, você tem que abrir mão de si mesmo. É aí que vem a profundidade. Não é qualquer um que consegue guardar. Não é qualquer um que consegue ter. Porque para que isso aconteça, eu preciso me esvaziar. Para que eu possa guardar algo, tem que ter espaço. Para que eu possa guardar algo, tem que ter lugar. E se eu não me esvaziar de mim mesmo, não vou dar lugar aos mandamentos. Eu não vou conseguir guardar. Enquanto eu estiver cheio de mim, enquanto eu estiver cheio dos meus conhecimentos, enquanto eu achar que as coisas vão acontecer dentro da minha lógica, eu não vou conseguir guardar. Porque as coisas de Deus não se manifestam dentro de uma possibilidade humana. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Deus é completamente sobrenatural. Ele é o dono do tempo, o agir, o manifestar, o proceder é dele. Por isso que aquele que tem, aquele que guarda, eu preciso dar lugar para guardar. Se eu não der lugar, eu não consigo guardar. Por isso que João fala, importa que ele cresça e que eu diminua. Porque quanto mais eu diminuo, os mandamentos crescem e tem lugar. Tem lugar na minha vida, tem lugar no meu comportamento, tem lugar no meu modo de falar, tem lugar no meu modo de agir, tem lugar no meu modo de interagir, tem lugar no meu modo de vestir. É mandamento. Eu estou esvaziando para que esse mandamento possa ser guardado. Renúncia. E muitas vezes renunciar a nós mesmos não é fácil. Não é fácil você abrir mão de estar certo e ter que pedir perdão para quem agiu errado com você. Ou perdoar quem agiu errado com você. Não é fácil você dar a outra face, uma vez que você toma o tapa. E quantos tapas nós tomamos da vida? E a nossa ira, o nosso comportamento humano nos faz querer revidar, quando na verdade a gente tem que mostrar a outra face. Quantas humilhações a gente engole tendo que mostrar a outra face. Isso é guardar mandamentos. Aquele que tem, aquele que guarda. Você tem, você guarda. Por isso você é diferente. Por isso o teu falar é diferente. Por isso o teu agir é diferente. Por isso o teu pensar é diferente. Por isso que todo mundo fica impactado quando você chega num lugar, quando você vai dialogar, porque a sua forma de falar é diferente, porque você guarda aquilo que o mundo não tem. E é aí todo esse mover de renunciar, esvaziar. Senhor, eu quero guardar. Então tira o meu eu para que eu possa guardar mais de si. Vamos continuar. A paz, tia Leila, que Deus abençoe a sua vida. A paz, minha tia. Vamos continuar. E a Bíblia vai dizer, aquele que tem, aquele que guarda, este é o que me ama. Por que fazemos tudo isso? Por que renunciamos? Por que guardamos? Por que nos abrimos para o Senhor? Por que abrimos mão da nossa própria vontade para que seja o manifestar da glória de Deus? Porque amamos a esse Deus. Porque somos amados por Ele. Porque Ele nos amou primeiro. E nós amamos esse Deus maravilhoso.
Nós amamos esse Deus sobrenatural. Isso tudo é um processo. E esse processo, ele não acontece do dia para a noite. Esse processo não acontece no abrir e fechar de olhos. Esse processo não acontece de hoje para amanhã. Isso é um processo. E como todo processo, é um manifestar dia após dia, caminhada dia após dia, entrega dia após dia. É justamente a certificação de que amamos a esse Deus. Para que eu possa amar a Deus, eu tenho que amar ao meu próximo como a mim mesmo. Para que eu possa amar a Deus, eu preciso renunciar às minhas próprias vontades, sejam elas quais forem. A gente não vai especificar aqui as vontades, mas eu vou botar num todo, porque quando ele morreu na cruz por mim, ele se deu no todo, ele não se deu metade. Você consegue compreender isso? Esse processo vai levar a vida inteira. Nós só vamos alcançar a estatura de varão perfeito quando ele vier nos buscar. E aí vamos dizer como o apóstolo Paulo: eu terminei a carreira e guardei a fé. O importante, queridos, é não retroceder. O importante é não desistir. Porque o diabo vai nos fazer retroceder todos os dias. Porque o diabo sabe a força do nosso potencial em Deus. Nosso potencial em Deus. Sozinhos não podemos nada, mas em Deus somos como flecha. E aí ele vai falar sobre aquele que me ama será amado do meu Pai. É um amor verdadeiro. É um amor por Jesus que temos e somos amados por Ele. E esse amor é tão íntimo que vai produzir dentro de nós obediência. Que vai produzir dentro de nós entrega. Que vai produzir dentro de nós um coração aberto e sede da palavra para que possamos compreender. Porque para que eu possa guardar, eu preciso aprender, eu preciso conhecer, eu preciso ler e pedir entendimento ao Espírito. E essa profundidade só Deus pode liberar nas nossas vidas, porque a Bíblia diz que Ele vai se manifestar. Aqueles que amam em obediência serão amados do meu Pai. Aqueles que guardam em obediência serão amados do meu Pai. Aqueles que renunciam em obediência serão amados do meu Pai. Bem-aventurados sois vós, pacificadores. Bem-aventurados sois vós que quando fordes vituperados por alguma coisa pelo meu nome, bem-aventurados sois. Bem-aventurado aquele que deixar pai, mãe, filho por amor ao meu nome. Porque preste atenção, Jesus não está dizendo aqui que é para você largar a sua família, mas Jesus está dizendo isso no âmbito de você colocar Deus em primeiro plano. Deu para você compreender isso, querido? Para que tudo isso possa acontecer, Deus tem que ser a sua prioridade. Sua prioridade máxima. Antes de qualquer coisa. Primeiro Deus. Depois família. E vem igreja. Mas primeiro a prioridade é Deus. Porque existe um manifestar que quer acontecer, mas só vai acontecer dentro de cada um de nós se eu guardar mandamentos em obediência. Se não houver obediência, eu não posso guardar. Porque se eu guardar de uma forma errada, eu perco. Se eu guardar de uma forma errada, eu não vou saber onde eu coloquei. Se eu guardar de uma forma errada, eu posso deixar que o produto se perca. Se eu guardar de uma forma errada, eu posso perder, eu posso não ter guardado dentro da técnica.
E a técnica aqui tem dizendo o seguinte: amai ao Senhor teu Deus. Guarda no teu coração. Se eu não guardar no meu coração, se eu não guardar no meu íntimo, eu posso perder isso tudo. Então fica pulsando em nosso coração hoje, guardar, 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 guardar em obediência. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu sou amado do Pai. E isso já me é suficiente. A Bíblia vai dizer que o mundo nos odeia. O mundo nos odeia porque nós odiamos a iniquidade. O mundo nos odeia porque procuramos incessantemente pedir perdão pelos nossos pecados. O mundo nos odeia porque não pactuamos com a promiscuidade. Não compactuamos com aquilo que é errado. O mundo nos odeia porque amamos Cristo e somos amados pelo Pai. O mundo nos odeia porque odiou a Ele primeiro. Porque o príncipe deste mundo, esse mundo jaz no maligno. E nós somos de Cristo. Que Jesus também amará, demonstrando ainda essa mesma união dentro do reino. E vai dizer o seguinte: eu o amarei e me manifestarei a Ele. O reino de Deus é um só. Podemos ter várias doutrinas, temos várias igrejas, temos várias denominações, mas o reino é único. A paz, Manelzinho, que Deus te abençoe. O reino é único. O reino de Deus é único. E quando o Senhor fala de manifestação, Ele se manifesta no reino. Eu, você, cada um de nós, somos a manifestação de Cristo na terra. Você consegue compreender como isso se torna profundo aos nossos olhos? Como um só versículo mexe com o nosso interior e nos faz ter uma responsabilidade de eu preciso dar lugar para guardar dentro do meu ser, para que assim possa haver a manifestação da glória de Deus. Se manifestar a Ele. E eu escrevi aqui, manifestar é mostrar. Fazer aparecer, colocar diante dos olhos, para que o objeto possa ser visto por todos. Isso significa que Jesus se mostraria aos seus seguidores. Isso significa que Jesus se mostra em cada um de nós. Isso significa que somos imagem, semelhança de Cristo. Nós somos o manifestar da glória. Nós somos justamente o mostrar, o parecer, o objeto da manifestação da glória de Deus nessa terra, nesse mundo, nesse momento. E é o tempo que Deus usa as nossas vidas. Deus usa o nosso falar. Deus usa o nosso agir. Deus usa o nosso compreender para que a sua glória seja manifesta pelo mundo. Por isso, o guardar. O guardar é isso. E de que maneira isso é feito? A gente vai ver agora. Abra a sua Bíblia nesse momento em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Leiamos juntos. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Não consideramos mais do ponto de vista humano. Um dia ele se manifestou em carne. Um dia ele desceu da sua glória. Um dia ele se fez homem Deus e caminhou no meio de nós. Mas agora, depois do seu ato sacrificial, ele ressuscita dentre os mortos e ele pega as chaves do inferno e ele nos religa ao Pai. E hoje não falamos mais de um Jesus
carne, mas falamos de um Deus todo-poderoso que em nós manifesta a sua glória. Nosso comportamento precisa ser um diferencial dentro desse mundo, porque nós, como filhos de Deus, somos seres sobrenaturais. Ainda que estejamos nessa terra, somos peregrinos. Nossa nação não é essa. Não pertencemos a este mundo. Somos seres sobrenaturais, que guardamos os mandamentos e somos o manifestar da glória de Deus. Nossa responsabilidade, somos o manifestar da glória de Deus. O nosso falar é o manifestar da glória. O nosso comportamento é o manifestar da glória. O nosso vestir é o manifestar da glória. Por quê? Porque Ele nos amou a esse ponto. Não tem como negar, querido. O fato é, Ele nos amou primeiro. E morreu para que hoje pudéssemos estar aqui, gozando de uma liberdade espiritual, tendo livre acesso a Ele. Eu não preciso mais fazer sacrifícios de animais. Eu não preciso mais pedir para um sacerdote sacrificar um cordeiro para fazer expiação dos meus pecados. Mas a Bíblia vai dizer: achegai-vos, pois, com ousadia ao trono da glória, ao manifestar, e então eu ouvirei dos céus as suas orações e me manifestarei a eles. É tempo de Deus se manifestar. Novo Testamento, eu estou falando, todas essas passagens bíblicas, a gente está falando do Novo Testamento. A Bíblia vai dizer, e é uma coisa que às vezes eu acho muito estranho, crentes que tentam achar justificações para o milagre de Deus. A Bíblia diz, quando Jesus vai até Marta e Maria ressuscitar Lázaro, estou falando de Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que ele disse a Marta: se tu creres, verás a glória de Deus. Esse manifestar de João, se nós crermos, veremos a glória de Deus. Ele ainda diz, também num dos evangelhos, vós estáis alegres porque os cegos veem, porque os mudos falam, porque os demônios são expulsos. Alegrai-vos muito mais, porque tendes o vosso nome escrito no livro da vida. Manifestar da glória de Deus. Só Ele pode escrever os nossos nomes no livro da vida. E Deus ainda diz mais: eu vou para o Pai, mas coisas maiores do que eu fiz, vós fareis também. Então, não tente justificar de maneira humana o milagre de Deus, porque o Senhor falou que coisas maiores nós faríamos. O nosso problema é que precisamos crer, precisamos acreditar, porque o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. O mesmo Deus que operou no Antigo Testamento é o mesmo Deus que opera no Novo e é o mesmo Deus que opera hoje. É o mesmo Deus capaz de fazer o mudo falar. É o mesmo Deus capaz de fazer o cego enxergar. Deus não mudou. Os milagres não mudaram. Os milagres ainda acontecem. O problema é que nós, infelizmente, não cremos o suficiente para se manifestar da glória. Sabe por quê? Porque precisamos abrir espaço e guardar mandamentos. Quando eu guardo, ele se manifesta. Quando eu guardo em obediência, ele me acorda de madrugada para falar comigo. Quando eu guardo em obediência, ele me dá sinais de que alguma coisa está errada e que eu estou indo pelo caminho errado e eu preciso voltar e consertar o que estava errado para seguir no caminho certo. É o manifestar da sua glória. Porque a Bíblia também vai dizer,
Bem-aventurado sois. Quando ele fala para Tomé, Tomé, tu só estás crendo, Tomé, porque tu estás vendo. Tu estás vendo aqui a minha mão e os cravos da minha mão, por isso tu estás crendo, Tomé. Bem-aventurado. Ele estava falando de nós, queridos. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Está falando de mim, está falando de você. Esse manifestar da glória está falando da gente. E o que está faltando para essa glória se manifesta? Romanos, vamos ler junto. Romanos 5, verso 10. Vamos ler todos juntos nesse momento. Romanos, capítulo 5, verso 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Antes, quando está falando que éramos inimigos de Deus, porque vivíamos nas trevas, vivíamos na escuridão, vivíamos vagando em trevas. A Bíblia também vai dizer, um povo que não me conhecia. Eu já estou falando aí de Isaías, hein? O povo que não me conhecia. Eu disse, eis-me aqui. E os que habitavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Antes nós éramos inimigos porque vivíamos nas sombras. Hoje nós fomos reconciliados, religados. Fazemos parte de Cristo. Não vos deixei mais órfãos, mas nós somos filhos por adoção. Somos filhos desse Deus Todo-Poderoso. Nosso DNA espiritual corre o sangue de Cristo, porque somos feitos imagem e sua semelhança dele. Então hoje, já religados com ele, não há de ter a manifestação da sua glória em nossas vidas. Só em estarmos vivos já é a manifestação da glória. Quantas vezes você orou e Deus atendeu suas orações? Quantas vezes você clamou e Deus se fez presente? Faz um retrospecto agora da tua vida. Aquele casamento que estava para acabar. Aquela relação entre pai e filho que estava abalada. Aquele emprego que nunca saía. Aquele dinheiro para pagar as contas. Faz um retrospecto agora e começa a ver se não houve esse manifestar da glória de Deus. Manifestar da glória a nós como reino, como igreja, como um corpo, porque ele é o cabeça. E ele começou a dar ordem para o povo. Oi, Josivaldo, que Deus te abençoe, queridão. E ele começou a dar ordem para o corpo. E aí, quando o corpo ameaça ficar doente, ele dá uma ordem. Cadê os anticorpos espirituais? Estão aqui os anticorpos. Os leucócitos das hemácias começam a funcionar. Olha os anticorpos aqui, ó. Comecem a funcionar. Olha o medicamento entrando. Olha o medicamento na veia entrando. Porque esse corpo não foi feito para ficar doente. Porque agora nós estávamos doentes espirituais, mas ele veio trazer a cura. Ele não veio para os sãos, mas ele veio para os enfermos e ele trouxe cura. Ele trouxe cura no nosso físico e trouxe cura no nosso espírito e salvou a nossa alma, que agora a ele pertence. A gente começa a trabalhar num versículo apenas e começa a ver quanta profundidade, quanto amor de Deus é liberado sobre as nossas vidas. Esse manifestar não diz apenas somente sobre nós, mas esse manifestar diz sobre a nossa descendência. Esse manifestar diz sobre a família que queremos construir, sobre a casa que estamos edificando. Será que nós estamos edificando essa casa na rocha ou estamos edificando essa casa na areia? Esse manifestar traz a existência aonde está o fundamento dessa casa. Esse manifestar traz a existência como eu me relaciono com a minha esposa. O muito obrigado, o por favor, será que você pode me ajudar? Como eu me relaciono com os filhos, saber ouvi-los, saber compreendê-los e sentar para dialogar
retirando de mim aquela capa de que eu sei tudo. Esse manifestar é tão profundo. Esse manifestar tira da gente aquele senso de crítica. Aquele senso de crítica quando eu ouço um pregador, aquele senso de crítica quando eu vou numa igreja, aquele senso de crítica com os outros. Esse é o manifestar. Chega de criticar, querido, dá espaço para os mandamentos. Eu preciso dar espaço. Porque eu critico tantas coisas e muitas vezes eu não olho para mim mesmo e não vejo os meus erros. Porque todos nós somos passíveis de errar. Ninguém é perfeito. A Bíblia vai dizer que quando eu chegar à estatura de varão perfeito, eu já vou ser recebido na glória. Então a gente precisa ter esse olhar para o Evangelho e guardar esse Evangelho. Abra lá em primeira carta de João. Não estou falando Evangelho, tá? Estou falando epístola. Cartas são as epístolas. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 10. Vamos ler todos juntos. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisso consiste o amor. Nisso está dentro o amor. Que Ele se fez propiciação. Que Ele se fez sacrifício. Que Ele se fez homem-Deus. Porque Ele me amou primeiro. Ele me amou mesmo vivendo em trevas. Ele me amou mesmo com todas as minhas mazelas. Aliás, abrindo um parêntese, Ele me ama até hoje. Mas Ele rejeita que eu permaneça dessa forma. Por isso Ele traz esse texto tão rico de João, capítulo 14, verso 21, dizendo: guarda, porque eu te amei. Guarda, porque eu me fiz sacrifício. Guarda, porque eu me dei. Tudo isso por você, para que haja o meu manifestar. Veja bem, a entrega não foi nossa, a entrega foi dele. O sacrifício não foi nosso, o sacrifício foi dele. Justamente quem não tinha pecado. Justamente quem não tinha nada a ver com a história. Porque a história sempre foi sobre ele, nunca foi sobre nós. E justamente ele que é o autor de todas as coisas. Justamente ele que tem o domínio sobre tudo. Ele vem e se entrega completamente desprendido. Sabe? Ele se entrega, ele se dá sem pedir nada em troca. Ele naquela cruz do madeira, ele não queria saber se nós seríamos eternamente fiéis ou se a gente ia deslizar pelo meio do caminho. Ele não queria saber nada disso, ele só queria se entregar porque ele amou primeiro. E hoje a gente fica colocando obstáculos, construindo paredes e muros para servir a esse Deus que me amou primeiro. Quebra hoje todas essas barreiras. Quebra hoje todas as suas vontades, esse seu querer, esse seu agir. Tira hoje tudo isso. Deixa esse Deus se manifestar. Deixa esse Deus agir na sua vida. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você ama, você guarda. E se você guarda, ele se manifesta. Ele vai falar contigo sim na leitura da palavra. Ele vai falar contigo sim quando você estiver lendo aquele livro de oração ou aquele livro de devocional pela manhã.
Ele vai falar contigo quando você estiver ouvindo aquele louvor. Ele vai dizer para você que em certos lugares não encaixa mais você estar. Porque ele fez um resgate. E se o mundo te odeia, é porque você não está mais não é mais para fazer parte daquele âmbito. Como o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque teve um resgate. Porque hoje não somos mais o reflexo do mundo, mas hoje somos reflexos da manifestação da glória de Deus. Querido, e como somos cobrados pelo mundo? E graças a Deus que somos cobrados pelo mundo. Porque só é cobrado aquele que tem, sabe o quê? Aquele que tem a garantia do Espírito Santo. Se você não tem mais aquela garantia do Espírito Santo, você passa a ser como qualquer um. Aí vão falar assim, mas ele nem parece crente. Tem gente que acha isso, mas o que tem isso a ver? Tem toda a diferença. Sabe por quê? Porque ele morreu para que isso acontecesse. Enquanto o diabo ficava mandando ele descer daquela cruz, enquanto o diabo ficava falando, não és tu o filho de Deus? Desce dessa cruz e salva a ti e a todos. Ele não desceu. Ele foi até o fim. Para que absolutamente tudo estivesse consumado. Para que a profecia de Gênesis 3,15 se cumprisse. E para que Apocalipse também se cumpra. Quando ele voltar da sua glória e levar a sua igreja consigo. Precisamos fazer a diferença, sim. Porque não somos todo mundo. Não somos iguais a todo mundo. Nós somos o manifestar da glória de Deus, porque ele me amou primeiro. Ele simplesmente falou, sabe por que, Josivaldo, você tá aí? Porque eu te amei primeiro. Sabe por que, Sérgio, você tá aí? Porque eu te amei primeiro. Sabe por que, Regina, você tá aí? Porque eu te amei primeiro. Sabe por que, Gladys, Vani, Cadu, vocês estão aí? Porque eu te amei primeiro. Sabe por que, igreja, você pode levantar as mãos e glorificar hoje? Hoje, ao meu nome, porque eu amei primeiro. Eu não pedi nada, eu só amei. Vamos valorizar isso, querido. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Sabe o que quer dizer isso? Amado do meu Pai. Quer dizer a oração que foi feita. A oração que ele fez lá do Getsemane. Pai, do que tu me destes, nenhum se perdeu. A oração que ele fez lá no Getsemane dizendo, Pai, eles são teus. Eu não vou estar mais nesse mundo. Guarda-os do mundo. Porque eles são teus, Pai. Ele pediu isso no Getsemane, antes de ir para a cruz, ele pediu pra gente. Pai, guarda eles. Guarda os que hão de vir. Tá falando da gente. Tá falando do século 21. Tá falando de hoje, dessa quinta-feira na imersão. Guarda, Pai, porque o mundo vai tentar trazer depressão, o mundo vai tentar oprimi-los, o mundo vai tentar desgastá-los, o mundo vai tentar tirar a fé, desanimá-los. E aí a gente vai viver como Paulo, vai começar a falar, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, porque foi feita uma oração lá no Getsemane. Guarda-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Guarda cada um, e ele guarda, porque Salmo vai dizer
que nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo, guardados pela sua destra. E o Novo Testamento também diz que ele escreveu os nossos nomes na palma das suas mãos, e de lá não há quem possa tirar. Assim como uma vez escrito no livro da vida, não há quem possa apagar. Porque somos co-herdeiros com Cristo. E temos a maravilha desse Deus Todo-Poderoso dentro de nós. E a Bíblia diz que não estamos mais sozinhos, mas deixe-vos o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que testifica, o Espírito que fala, o Espírito que anima, o Espírito que te acorda e te desperta e diz: eu estou aqui. Por essa peleja não tereis que pelejar, eu estou contigo. Você pode pensar que está sozinho. Só pensa, mas guarda uma coisa: eu estou contigo. Filho, por esse caminho você não vai. Porque esse caminho vai dar errado. Vem por esse caminho porque eu vou te ensinar como é que você pode trilhar. É esse carinho. Sabe? É esse amor, é esse carregar de Deus sobre as nossas vidas. Na sua vida a cada dia. Sabe que hoje mesmo, aquilo que eu não pude falar, mas que você está recebendo aí agora na sua casa, o que eu não pude ver aqui nessa passagem bíblica, mas que você certamente está recebendo agora, certamente o Espírito Santo deve estar falando contigo agora, certamente o Espírito deve estar te levando para outras passagens bíblicas agora, que complementam isso. É o Senhor ministrando sobre você, sabe? É o manifestar da glória de Deus sobre a tua vida. Não perca esse manifestar. Porque isso é para a sua igreja. Isso não é para qualquer um. Só para aqueles que guardam e amam. E guardam em obediência. Em amor. Você consegue compreender isso? Graças a Deus. Que Deus abençoe nesse momento a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu ministério. Que aquilo que eu não consegui passar, mas que o Senhor se revele a você. Sabe? Cada detalhe de Deus. Cada palavra, porque Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. O agir e o efetuar é do Senhor. Mas se coloque na presença dele e deixe ele ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos estar orando nesse momento. Não desconecte, continue conectado conosco. Nós ainda vamos orar. Logo depois da oração, a gente vai estar falando sobre as atividades da igreja nesse final de semana. Nós vamos estar orando também. E aí eu quero aqui agradecer muito para os nossos colaboradores. Por você, meu amado irmão, que tem contribuído com a sua oferta, com o seu dízimo. Muito obrigado. É o manifestar da glória de Deus. Porque a gente não compreende como é que uma igreja tão pequena consegue pagar um aluguel tão grande. É o manifestar da glória. É o manifestar da glória na sua vida, sabe? Aquela alegria que você tem em contribuir. Aquela alegria que você tem em ofertar. Aquela alegria que você tem em entregar o seu dízimo. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo aos nossos colaboradores. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado porque Deus tem se manifestado nas suas vidas. E nesse momento eu também quero pedir que nunca falte sobre a tua vida, sobre a tua despensa, sobre o teu lar, as provisões do Espírito Santo. Porque Deus é fiel. Ainda que você esteja passando um momento de humilhação, Deus é fiel. Deus vai trazer à existência todos os seus sonhos, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso porque é palavra. Porque a palavra diz. E se a palavra diz, é verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelas ofertas. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos. Você que ainda não ofertou, os dados bancários da nossa igreja estão aqui. Estão aqui todos os dados bancários da nossa igreja. Se você ainda não pôde ofertar, se você ainda não pôde dizimar, o Pix da nossa igreja é o CNPJ.
A gente já tem esse mês o aluguel para pagar. Então, que Deus seja contigo. A quantia que o Senhor colocar no teu coração, que seja manifesta pela glória do Senhor. Independente de valor, querido, aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas eu só tenho R$1. Deus seja louvado. Aquela viúva deu a menor oferta, mas sabe, chegou no céu. A gente não está falando de valor. A gente está falando de entrega. É entrega, tá? Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pelo teu agir. Te agradecemos pelo teu manifestar nessa live. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos teus servos, pela vida da tua igreja que está ligada contigo. Obrigado pelo teu efetuar, obrigado pelas tuas provisões. Colocamos diante de ti a bolsa apostólica da tua igreja. Colocamos diante de ti a bolsa apostólica de todas as igrejas, Senhor. Porque nós somos um reino único. Pai, entra com as provisões. Entra com as provisões nesse momento. Vai agora trazendo de perto e de longe. Vai agora falando com os teus filhos. Vai agora movendo céus e terras, meu Senhor. Pai, entra com o teu poder e com a tua graça e com a tua cura. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe os nossos avisos nesse momento, tá? Sábado agora, o que o pastor me passou aqui. Sábado agora, nós vamos ter os 60 anos da irmã Kátia, aniversário da irmã Kátia, juntamente com o culto das irmãs. Sábado agora, lá na igreja, Avenida dos Mananciais, 995 da Taquara. Vai ser um festão, cheio da graça, cheio do poder de Deus, com bolo, salgadinho, tudo que tem direito. Então, vá glorificar o nome do Senhor, vá festejar com a irmã, mas não vai chegar lá também, você não só vem aqui para comer. Leva uma lembrança para a irmãzinha, por favor, hein? Em nome de Jesus. Não vai chegar lá só para comer e não levar nem uma lembrancinha para a irmã. Tu vai levar uma lembrancinha para a irmã. A Bíblia diz pra gente honrar, hein? Honrar os nossos irmãos. Então, sábado agora, 60 anos da nossa irmã Kátia. Domingo, ceia do Senhor. Santa Ceia. Vamos estar juntinhos. Nós aqui em São Paulo, vocês aí no Rio de Janeiro, vamos estar juntos ceando com o Senhor em nome de Jesus. E aniversário de casamento do pastor Tadeu e pastora Liliane. Ela fala que são 21 anos juntos e 14 anos de casado. Ele embarca na dela, e tá tudo bem, pro reino tá tudo lindo. Então, vamos festejar juntos. Aniversário de casamento dos nossos pastores. Domingo, Santa Ceia e aniversário de casamento. E vai ter mais festa, mais comemoração, mais boca livre. Igreja é uma benção. Igreja é uma benção. A gente come, a gente bebe, a gente glorifica e tudo isso em comunhão. Porque Deus nos amou primeiro. Amém? Vou pedir para que vocês olhem também. Não sei se está dando para perceber o meu resfriado. Aqui está muito frio aqui. Eu e Cadu fomos tomados desse resfriado, mas o Senhor está cuidando de nós em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Durma em paz. Uma semana abençoada. Um final de semana abençoado. Um domingo de ceia abençoado. Aniversário de nossos pastores. E fique com Deus e que o Senhor seja sempre contigo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que a tua casa e a tua vida seja manifestar da glória de Deus. Amém? Até um próximo dia de imersão. Semana que vem não estarei aqui. Semana que vem estará o pastor Tadeu junto com a pastora Liliane. Então vai dar para vocês matarem a saudade. Amém? Que Deus abençoe.